Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos que acontecem neste domingo. É isso aí, domingo, é dia de festa, tem futebol americano também, bastante coisa legal para a gente apostar, tá bom? Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro. Para muita gente já está ficando definido, não tem mais muito o que disputar, mas tem aí, né, o pessoal que foge do rebaixamento, o pessoal que ainda briga pelo título e quem briga para conquistar uma vaga aí para a Libertadores ou para a Sul-Americana. Vamos então para a tabelinha aqui. Estamos aqui no VBet, a gente vê os jogos aqui do sábado e do domingo, né? Enquanto eu gravo na sexta-feira, a gente vai falar primeiro desse Flamengo e Internacional. Pois é, Flamengo e Internacional, a gente tem aqui ótimo retrospecto dos dois times, né? Olha só, o Flamengo aqui tem 2 vitórias e 3 empates, e o Internacional 4 vitórias seguidas e um empate, né? Uma ótima fase do Internacional, incrível. Aí a recuperação, né, o começo do campeonato foi muito ruim, vem numa sequência de 16 jogos sem perder, 16 jogos sem perder o Internacional, tá? 13 vitórias e 3 empates. Estava no meio da tabela, já tem chances para ser campeão brasileiro. Pessoal, é meio difícil, né? Tem lá o Botafogo, o Palmeiras, mas está em terceiro lugar, né? É um lugar que a gente já viu o Fortaleza, estava por ali, deu umas bobeadas e o Inter chegou agora na terceira colocação. Matematicamente é possível que seja campeão ainda, né? O pessoal aqui, né? É porque eu tô em Porto Alegre, né? Então o pessoal aqui acredita. Eu já ouvi falar. Eu fui no barbeiro essa semana, peguei um Uber também. E eu ouvi falar, o pessoal tava conversando assim, a conversa é, não, ainda tem chance, vamos lá e tal. Então, o pessoal aqui, os torcedores do Internacional, acreditam nessa chance. Eu acho muito difícil, né? Mas, enquanto há chances matemáticas, tem que ter esperança. É, tem que torcer, claro, para vencer todos os jogos e para o Palmeiras e o Botafogo derem uma tropeçada, né? Darem uma tropeçada. Tem que começar por esse jogo lá no Rio de Janeiro, né? O Flamengo jogando aí, não por tanta coisa. Por quê? Porque o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil, não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro, né? Chega sem motivação para esse jogo diante do Inter, que tem chance matemática de título e num ritmo muito bom, né? Por isso que a gente acha que mesmo fora de casa, vale a pena a gente pegar uma aposta para o lado do Inter. Você vê que tem o favoritismo do Flamengo, olha aqui, ó, 2,18 contra 3,59, mas por ter essa motivação real, o Internacional, a gente acha que vale a pena apostar no empate ou Internacional, ou seja, o dupla chance. Aqui, ó, dupla chance, time 2 ou empate, paga 1,65, tá bom? Aqui você ganha aposta se o Inter vencer e ganha aposta se terminar empatado o jogo, tá bom? A gente acha que o Flamengo nem deve entrar com o time completo, tá com várias lesões no time também, e também tem essa baixa motivação, tá bom? Lembrando também, a gente vai dar uma segunda dica que é para ter bastante gol nessa partida, né? Não quer dizer que vai ter 10 gols, não, porque na média do Campeonato Brasileiro, a média é baixa mesmo. Então a linha já começa a pagar bem com 2 gols ou mais, tá bom? Então vamos dar uma olhada como que tá para ter mais de que um gol e meio, olha. Para ter mais de um gol e meio, já paga 1,39. 1,39, tá bom? Eu vou colocar aqui, eu não vou nem no 1,75 não, que é o asiático. Vou no 2, tá bom? Acima de 2 gols no jogo, paga 1,60. O que que significa? Bom, a gente vai ganhar se tiver 3 gols, a gente ganha essa aposta. Fala assim, pô, mas 3 gols talvez não role, né? Mas se tiver 2 gols, exatamente, a gente também não perde essa aposta, o dinheiro é devolvido. Então a gente vai se arriscar aqui, né? Na verdade, é o que eu faria. Eu me arriscaria aqui para ganhar 1,60 aí com 3 gols, e se acabar tendo só 2 gols, o dinheiro é devolvido, a gente não ganha nem perde. A gente só vai perder se tiver 0 gols ou 1 gol, que a gente também perderia nessa aposta aqui de 1,5, tá bom? Por que que a gente acha que vai ter muitos gols? Bom, o Flamengo não está jogando por nada, está naquele oba-oba lá diante da sua torcida, e o Inter precisa de vitórias, ou seja, precisa lutar por gols, tá? No primeiro turno, o jogo entre Inter e Flamengo foi 1-1, teve exatamente 2 gols, e o Flamengo tem uma média
de 2,7 gols, ou seja, quase 3 gols, e o Inter tem a média de 2,3 gols, tá bom? Então, realmente, imagina-se aí que a gente vai ter 2 a 3 gols nesse jogo. Eu acho que se a gente conseguir um gol rápido, né, e o Inter empolgar, a gente tem a chance aí de ter 3 gols nesse jogo, mas acho que pelo menos 2 teremos, tá bom? Falando de time gaúcho, né, vamos pegar o outro jogo aqui. Na verdade, tem o Juventude também, né, mas vamos pegar o outro jogo de um grande time gaúcho, que é o Grêmio e São Paulo, tá bom? O Grêmio está na 14ª colocação e o São Paulo na 6ª colocação. O São Paulo não briga por mais nada nesse jogo, né? Estava brigando para garantir a posição, a 6ª colocação, para ganhar a vaga da Libertadores. Mas agora teremos 7 times, né? Até o 7º vai conseguir essa vaga para a Libertadores. Então, o São Paulo não briga por muita coisa nesse jogo que ocorre aqui também em Porto Alegre, tá bom? O Grêmio corre um risco matemático de rebaixamento, tá? É também bem difícil acontecer, porque já está na 14ª colocação, mas se perder todos os jogos e todos os times ganharem ali, o Grêmio pode sim sofrer risco aí de rebaixamento. Então, jogando em casa, chega com maior motivação. A gente acredita que vale a pena aqui apostar também no dupla chance do Grêmio, ou no empate anula aposta. Ó, dupla chance está pagando muito pouco. Nós vamos então para o empate anula aposta, tá bom? Você vê que as odds aqui de resultado é 2,27 contra 3,33 e o dupla chance paga 1,31. Vamos então no empate anula aposta que paga 1,60, né? Quase o dobro para o Grêmio. Aqui o Grêmio ganha, a gente ganha essa aposta. Se empatar, a gente tem o dinheiro devolvido, tá bom? Essa é a diferença aqui, o empate anula aposta, você não ganha no empate, mas você também não perde, o dinheiro é devolvido. Já no dupla chance, você ganha com o empate também, tá bom? Essa então fica sendo a dica. Primeiro, o empate anula aposta, que em inglês chama draw no bet, então às vezes a gente coloca como DNB, tá? É a mesma coisa. Ou o dupla chance, que paga menos, bem menos, mas aí a gente ganha com o empate, tá? Em vez de ter a aposta anulada. Aqui agora a gente tem um outro jogo importante para um time paulista, né? É o Bragantino e Cruzeiro. Bragantino que vinha bem e depois começou a tropeçar, está na zona de rebaixamento, 18º colocado o Bragantino. Você vê, olha só aí, 2 derrotas e 3 empates no retrospecto recente. O Cruzeiro também não está muito melhor, né? Está na 7ª colocação, está muito bem ali, mas também só tem uma vitória nos últimos jogos, porque estava focado ali na Sul-Americana, né? Bom, o Bragantino joga em casa e é um jogo de vida ou morte, tá bom? Para escapar do rebaixamento, precisa ganhar essa partida. Pelo menos, tá? Depois ainda precisa talvez fazer mais coisa, mas pelo menos esse jogo precisa ganhar. O Cruzeiro está brigando por vaga na Libertadores, tá bom? Deve jogar ofensivamente. Por isso a gente acredita, principalmente aqui, numa partida de gols também, tá? De 2 gols ou mais. Você vê que paga 1,65, tá bom? O Cruzeiro vai brigar para se manter aí na 7ª ou conseguir a 6ª colocação e o Bragantino precisa ganhar de qualquer jeito. Para ganhar precisa fazer gol, né? Não adianta ficar no 0, então a gente acredita num jogo de mais de 2 gols, tá bom? Se tiver 3 gols a gente ganha essa aposta, se tiver 1 gol ou menos a gente perde. Se tiver exatamente 2 gols, a gente tem o dinheiro devolvido, aposta anulada, tá bom? Se você quiser ganhar com 2 gols, aí você aposta no mais de 1,5. Essa é a diferença do mais de 1,5 para o mais de 2, tá bom? No mais de 1,5 paga 1,40, mas você já ganha com 2 gols, tá? Essa é a dica então para Bragantino e Cruzeiro. Vamos para a Premier League, porque também tem um jogão, provavelmente aí, né, um dos jogos mais importantes dessa Premier League, pegando 2 grandes times que estão em fases diferentes, é verdade. Vamos pegar aqui, ó, Liverpool e Manchester City. Pois é o primeiro contra o segundo colocado, né? O Liverpool veio numa fase impressionante, aliás, ganhou na Champions League nessa semana contra o Real de Madrid, né? 2-0, tranquilo. E o Manchester City vem muito mal, né? Perdendo o jogo, empatando, tanto na Premier League quanto também na Champions League, tá muito mal. Olha só, o Manchester City, os últimos 3 jogos da Premier League, 3 derrotas, né? Vem aí de um retrospecto de 2 vitórias e as 3 derrotas dos jogos mais recentes. Mesmo assim, está na segunda colocação, né? Mas olha a diferença, 31 pontos do Liverpool para 23 pontos do Manchester City, né? Certamente vai ser um dos melhores jogos desse final de semana. É o duelo ali pelo, né, entre o primeiro e o segundo colocado, e o Liverpool está
impressionante, numa fase maravilhosa, tá bom? Contando todas as competições, né, que o Manchester City vem jogando, não só essas 3 derrotas da Premier League, também perdeu nas outras competições, né? E aliás, no último jogo, perdeu para o Tottenham de 4-0, que foi também notícia em todo lugar. Então o Manchester City está realmente numa má fase, né? Segundo colocado do campeonato inglês, e a gente fala em má fase, mas é a verdade, né? Nós vamos apostar no Liverpool, tá bom? Vamos apostar no Liverpool. Como é difícil, claro, jogando contra um time como o Manchester City, você vê que paga 2,08, ou seja, não é favorito, mas não é tão favorito assim. A gente vai no empate anula aposta, que está com odds aumentadas, ó. Raio verde aqui, ó, quando tem o raio verde aqui está com odds aumentadas. O empate anula aposta, que é o draw no bet, está com 1,55 para o Liverpool, ou seja, a gente ganha com a vitória do Liverpool, mas se terminar empatado, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente não perde esse dinheiro, tá bom? Então, o empate anula a aposta, pagando 1,55 para o Liverpool, vai ser a nossa dica para esse domingo, tá bom? A gente tem mais um jogo interessante aqui, viu, na Premier League, é um domingo de jogos muito interessantes, é Chelsea contra Aston Villa. Né? A gente falou lá entre o primeiro e o segundo colocado, aqui a gente pega o Chelsea, que é o terceiro colocado, né? Contra o Aston Villa, que estava muito bem na Champions League, né? Estava invicto até uma certa altura, e agora aqui na Premier League não está essas maravilhas, está na 8ª colocação, tá bom? Então Chelsea contra Aston Villa é um jogo interessante também. O Chelsea vinha mal nos últimos anos, né? Não fez boas temporadas nos anos passados. Esse ano começou bem, começou aí dando uma esperança ao seu torcedor, tá bom? O Aston Villa tá melhorando, era aquele time pequeno, médio para pequeno, e tá se comportando melhor, tá se tornando um time médio para grande, né? Será que vai conseguir? Vamos ver os próximos anos, né? A sequência atual do Aston Villa é ruim, né? Não vence há 4 jogos, e o Chelsea não perde há 4 jogos, né? Vem aí de 2 vitórias e 2 empates, enquanto que o Aston Villa tem 2 empates e 2 derrotas, tá bom? Os dois times têm uma alta média de gols, né? Tem média acima de 3 gols por jogo. Por isso, essa é a principal aposta. Um jogo acima de 2 gols e meio. Ó, mais de 2 gols e meio paga 1,53. Altas odds já para a gente ter 3 gols na partida. Os dois times têm média de 3 gols ou mais, tá bom? Então a gente acredita que esse jogo vai sair bastante gol. A outra opção parecida, né? Não é igual nem muito parecida, mas é parecida, é que a gente acredita que os dois times fazem pelo menos um gol. Então vamos lá no ambas equipes marcam, ó, ou ambos marcam, né, em alguns sites. Aqui, ó, ambas equipes marcam, sim, paga 1,57. Aqui é uma aposta que você ganha se o Chelsea fizer o gol e o Aston Villa fizer um gol. Pode ser 1-1, pode ser 2-1, pode ser 6-2, desde que cada um faça um gol, tá bom? Essa fica sendo a segunda dica. Então a primeira dica acima de 2 gols e meio, e a segunda, ambos times marcam, sim, tá bom? Vamos ver, então, a gente falou aqui de Inglaterra, vamos para a Espanha, que a gente tem o Real Madrid, que também não vem tão bem, né? O Real Madrid perdeu para o Liverpool, como a gente falou aí, tudo bem, fora de casa, né, na Champions League, está na segunda colocação, bem atrás do Barcelona, né? Normalmente a gente tem a briga lá, Barcelona e Real Madrid, e o Barcelona está levando a melhor esse ano. Você vê que o Real Madrid tem uma derrota nos 5 jogos aí mais recentes, enquanto que o Getafe, né, ou Getafe, nunca sei como pronunciar, tem uma vitória apenas nos últimos 5 jogos, está na 15ª colocação, né? O Getafe perdeu 4 jogos e empatou 2, quando a gente está falando de jogos fora de casa, tá? Foram 6 partidas fora de casa, perdeu 4 e empatou 2, ou seja, não consegue ganhar fora de casa. O Real Madrid vem com muitos desfalques, né? Desde o jogo da Champions a gente já viu isso, né? Tá sem o Vini Júnior, está lesionado e muitos outros jogadores, tá bom? Mesmo sem o seu time principal, o Real Madrid é favorito, claro, né, diante do Getafe. Você vê que paga 1,36, altas odds. Aí você vê que tem odds aumentadas em promoção. Raio verde aqui no VBet quer dizer odds aumentadas, é uma promoção, tá bom? Vitória do Real Madrid pagando bastante até devido a essa promoção. Então a primeira dica é
1,36 vitória do Real Madrid. Se no site que você usa tiver muito baixo essas odds, e você acha que não compensa apostar aí na vitória do Real Madrid, só a vitória que está pagando muito pouco, pode tentar o handicap, tá bom? -1 para o Real Madrid, você vê que aqui já paga quase 1,60, aí o Real Madrid precisa ganhar por 2 gols de diferença, tá bom? Para acertar essa aposta aqui, mas não é tão arriscado assim, porque o -1, diferente do -1,5, se ganhar só por 1 gol, você não perde o dinheiro, tá? O dinheiro é devolvido, porque foi exatamente 1, e aí zera essa aposta, tá bom? Então o -1 é um pouco mais arriscado, mas se for uma vitória simples, de qualquer jeito, você não perde o dinheiro, ele é devolvido, tá bom? Fica sendo essas duas dicas aí, vitória do Real ou o Real -1 para quem quiser, tá bom? Vamos falar do campeonato italiano, faz tempo que a gente não vê um jogo bom no campeonato italiano, a gente tem Fiorentina contra Inter de Milão, né? Você vê que é um jogo aqui bem equilibrado, olha, 3,78 para a Fiorentina, e 2,02 para a Inter de Milão. E a Fiorentina jogando em casa, né, é o quarto colocado e a Inter é o terceiro, ou seja, estão empatados em pontos, tá? A diferença é só o saldo de gols e é um jogo muito importante aí para a pontuação desse campeonato. A Fiorentina vem numa fase impressionante, olha aí os últimos 5 jogos, 5 vitórias, e a Inter de Milão também vem muito bem, né? Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Então, vai ser com certeza o melhor jogo do campeonato italiano, tá bom? A Inter de Milão está invicta desde 29 de setembro, quando perdeu para o Milan no Clássico de Milão, né? São 12 jogos sem derrota para a Inter de Milão. A Fiorentina perdeu recentemente na Liga da Conferência para o Apoel Nicosia, né? É a única derrota da equipe desde também 15 de setembro, tá? Se contar todos os jogos. Ou seja, os times vêm numa fase muito parecida, a gente espera um jogo muito disputado. Tá? A primeira dica que a gente vai dar é para um jogo de poucos gols, tá? Vamos em abaixo de 3 gols e meio. Vamos ver como que tá essa linha aqui, ó. Menos de 3 gols e meio já paga 1,43 com promoção, tá? Tem promoção no total de gols aqui, ó, todas as apostas em promoção. Menos de 3,5 já paga 1,43, gente. A gente ganha essa aposta aqui se tiver 3 gols ou menos, ou seja, pode ter 3 gols, 2 gols, 1 gol ou 0 a 0 que a gente ganha essa aposta aqui, tá bom? Qual que é o histórico desses dois times, né? Nos últimos 5 jogos da Fiorentina, um jogo só teve mais de 3 gols. E do Inter a mesma coisa, nos últimos 5 jogos, só um teve mais de 3 gols, tá? A gente acredita, então, e vai torcer para ter 3 gols ou menos nesse jogo. A outra dica, a gente vai apostar aí no empate anula aposta para o lado da Inter de Milão. Pois é, os visitantes, né? Como é um jogo muito equilibrado, tudo pode acontecer, a gente acha que vale pegar esse empate anula aposta pagando 1,48, porque a gente vai arriscar ir na Inter de Milão, que tem chances de vitória, claro, e se tudo der errado, se houver empate, né, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente não ganha nem perde, né? Claro que a Fiorentina pode ganhar, aí é o risco dessa aposta, tá bom? É uma aposta mais arriscada do que o número de gols, tá? Eu acho que o número de gols é um pouco mais tranquilo, o campeonato italiano não costuma sair tanto gol assim, é uma boa aposta ou abaixo de 3,5. Mas, se fosse para apostar na Fiorentina ou na Inter de Milão, a gente acredita que a Inter de Milão pode sair de lá com essa vitória, ou se tudo der errado, né? Não é tudo errado, se der errado parte da nossa análise, sairia com empate que a gente não perde a aposta, tá bom? Se tudo der errado mesmo, aí sim a Fiorentina ganha e a gente perde a aposta. Também não vamos enganar ninguém aqui, que às vezes as coisas dão errado, tá bom? Com isso a gente encerra o nosso domingo no futebol e vamos para o futebol americano, tá bom? Então vamos lá para a NFL. Domingo de muita ação aqui na NFL. O primeiro jogo que a gente vai analisar é Arizona Cardinals contra Minnesota Vikings, tá bom? Cardinals contra Vikings é um jogo, de certa forma, equilibrado, com favoritismo para os donos da casa. Você vê que aí está pagando 1,51 para a vitória do Minnesota, tá bom? Vamos ver a análise do nosso especialista. A primeira análise aqui é o seguinte: os Vikings, jogando em casa, só perderam uma vez, que foi no clássico contra o Detroit Lions. Venceu todas as outras partidas em casa. São 9 vitórias e 2 derrotas na temporada, tá bom? Os Cardinals estão vindo de 6 vitórias e 5 derrotas. Então, é um time que tem altos e baixos e tá aí, né,
ganhando 6, perdendo 5, não está um desastre, mas também não está uma maravilha. A nossa aposta aqui vai ser em cima de um jogador que é um dos melhores wide receivers da NFL, o Justin Jefferson, tá bom? Ele tem apenas 5 touchdowns esse ano, é abaixo da média dele, mas se mantém ainda um jogador com muito objetivo nas partidas e ganhando muitas jardas, tá bom? A nossa dica é pegar a linha de jardas para o Justin Jefferson e apostar que ele vai fazer mais jardas do que a linha proposta. Vamos dar uma olhada? Essa linha estava em 78,5 jardas de corrida, tá aqui. Pera aí, desculpa, jardas de recepção. Justin Jefferson, tá? A linha é essa aqui mesmo, ó, 78,5, tá bom? Ele vai ter mais de 78 jardas e meia ou menos, tá? Você vê que é justamente a linha de corte, paga 1,85 para cada lado. A gente acredita que ele vai ter mais, então 79 jardas ou mais de recepções aí, né? Passes para o Justin Jefferson. Essa é a dica para Cardinals e Vikings, tá bom? Vamos dar uma olhada no outro jogo que a gente vai falar aqui, que é o Los Angeles Chargers contra Atlanta Falcons, tá bom? Aqui um jogo muito mais equilibrado, você vê que tem um pequeno favoritismo para os Los Angeles Chargers, que jogam fora de casa, né? Praticamente 1,80 contra 1,90 aqui, né? Ou seja, muito equilibrado essa partida. Esse jogo é muito importante para os dois times. Por quê? Porque se os Chargers vencerem, eles provam que são um time competente de verdade, mas vão ter que superar a ausência do seu principal running back, o Dobbins, que não vai jogar essa partida. Já o Atlanta Falcons pode voltar a vencer depois de 2 derrotas seguidas. Caso perca esse jogo, praticamente não vai conseguir se garantir para os playoffs. Então, para o Falcons tem ainda essa situação de que precisa ganhar se quiser aí sonhar em ir para os playoffs, tá bem? Os dois times correm muito bem com a bola e gostam do jogo terrestre, ou seja, as bolas corridas, né? Mesmo com a lesão do running back, do Dobbins, nosso especialista acredita que vai se manter essa lógica nos dois times, tá bom? Então a gente vai apostar em acima de 228 jardas e meias de corridas na partida. Deixa eu ver se eu acho aqui aonde aparece isso aqui, ou seja, jardas na partida, jardas corridas. Vamos ver se a gente acha aqui. Total de jardas corridas, total de touchdowns, total de field goals. Acho que ainda não abriu essa aposta. Seria total de jardas corridas. Eu estou procurando junto com vocês aqui. Eu estou fazendo isso aqui na sexta-feira, né? Então tem algumas apostas que vão abrir mais em cima, tá bom? Deixa eu ver se a gente acha aqui em outra. Tem tentativas de corrida, de jogadores, né? A gente quer falar que os dois times vão ter muitas jardas corridas, ou seja, o total do jogo é um total de jardas corridas acima de 228,5, tá bom? Não tem aqui. Tem só de jogadores mesmo. Mas fica a dica, tá bom, pessoal? É o total de jardas corridas na partida, tá? Não tem aqui nesse momento aqui no VBET, mas a gente deixa mesmo assim porque talvez vá abrir até o domingo. E outra coisa, alguns sites têm também às vezes com nomes diferentes, por isso que é importante você entender a explicação e depois você procurar aí no site que você usa, tá bom? É um jogo para ter muitas corridas acima de 228 jardas e meia, tá bom? Vamos pegar outro jogo? Tennessee Titans contra Washington Commanders, tá aqui. Titans contra Commanders. O Washington bem favorito, né? 1,37 contra 2,85 do Titans, tá bom? A gente acredita em mais um jogo muito corrido, tá bom? Com bastante jogada de corrida. O Washington tem 20 touchdowns terrestres, tá? Dos 35 touchdowns do ano, 20 foram por corrida. Já os Titans têm um bom ataque também comandado pelo seu running back, o Pollard.
Os dois times têm jogos que fazem muitos pontos, ou seja, a sua média de pontos é muito alta nos jogos, em razão principalmente das suas defesas. Suas defesas são ruins, são fracas defesas. O Washington Commanders sofre 23,1 pontos por jogo, em média, e o Titans sofre mais ainda, hein? 26,4 por jogo. Resumo: fracas defesas e times que gostam de correr. Por isso a gente acredita que vai ser um jogo que deve ter 2 touchdowns por corrida, tá bom? Então, acima de 1 touchdown e meio por de corrida nessa partida aqui, tá bom? Total de touchdowns, nesse momento, né, a gente só tem o total de touchdowns do time ou do jogo. Não separa aqui touchdown de corrida ou touchdown de passe, né? Na verdade, talvez sim. Deixa eu ver aqui se já tem aqui no VBET essa aposta. Touchdown mais longo, touchdown mais curto, mas não touchdown de corrida, né? Total de touchdowns, mas não de corrida, tá? Não tem no VBET, mas tem alguns sites que tem essa opção. Então, vai ser acima de 1 touchdown e meio de corrida, tá bom? Não vale touchdown de passe. A gente está falando de touchdowns de corridas. Aqui tem tentativa de corrida por jogadores, jardas de corridas, né? Mas não tem as touchdowns de corrida, tá bom? Vamos ver aqui o último jogo que a gente vai falar, e a gente vai falar sobre pontos e favorito para o resultado, tá bom? É Steelers contra Bengals, tá bom? A gente vai fazer esse jogo ao vivo no BetBox TV. O Léo Fontes e o Léo Borges vão narrar e dar as dicas ao vivo desse jogo aqui. Então, Pittsburgh Steelers contra o Cincinnati Bengals, que é favorito jogando em casa, o Cincinnati Bengals, tá bom? Apesar de estar em momentos distintos, né? Por exemplo, o Steelers tem 8 vitórias e 3 derrotas, já o Bengals tem 4 vitórias e 7 derrotas, os Bengals estão como favoritos nesse jogo, né? A gente não entende, não vê tanta razão para esse favoritismo todo do Cincinnati Bengals. Está previsto que tenha neve nessa partida e acreditamos que o duelo entre as linhas ofensivas e defensivas pode ser melhor para o Pittsburgh Steelers, que tem jogadores mais competentes nessas saídas de bolas, né? Talvez então esse jogo mais amarrado, se realmente nevar, é positivo para o Steelers. A gente acredita que se dá melhor nesse perfil aí de situação de jogo do que o Bengals, tá bom? Por isso, a gente vai apostar no handicap para o lado do Steelers, ou seja, que o Steelers pode perder por até 3 pontos, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Handicap Pittsburgh Steelers mais 3,5, tá bom? Paga 1,66. Ou seja, se o Steelers perder por 3 pontos ou menos, né? Ou se o Steelers ganhar, a gente ganha essa aposta, né? A gente só perde se o Bengals vencer de 4 ou mais. Então, o Bengals precisaria vencer de 4 ou mais para a gente perder essa aposta. A gente acha que o Pittsburgh tem chances de vitória muito boas aqui, e se for derrotado, não vai ser por muito, tá bom? Então, a gente vai nesse handicap Pittsburgh Steelers mais 3,5, paga 1,66. A outra dica, que a gente acredita num jogo amarrado, acabamos de falar isso, principalmente se nevar na partida, é um jogo para poucos pontos, né? Então, a linha de pontos não vai ser alta. Vamos ver aqui. Total de pontos, tá? A gente acredita em abaixo de 47 pontos e meio, ou seja, menos de 47 pontos e meio, tá bom? Você vê que a linha de corte é justamente aí, 47 a 47,5, ó. Você vê que paga 1,87 para mais, 1,83 para menos. A gente acha que é mais provável que tenha poucos pontos neste jogo, tá bom? Isso é claro, somando todos os quartos, e os dois times têm que ter 47 pontos ou menos, tá? Abaixo de 47 pontos e meio é a nossa dica. As jogadas, se tiver neve e um tempo complicado, as jogadas serão mais previsíveis e o número de pontos deve cair. As defesas devem ser mais atuantes e mais decisivas nessa partida. Com isso, a gente encerra o domingo do BetBox Tips. Desejo um ótimo final de semana para vocês e voltamos na segunda-feira com mais dicas. Tchau, tchau.